Defeito cristalino é uma irregularidade na estrutura cristalina em escala atômica. Uma dessas irregularidades são chamados defeitos pontuais. Um tipo de defeito pontual é a lacuna, que nada mais é do que um sítio vago não ocupado, como mostrado aqui na figura. A figura mostra uma micrografia eletrônica de varredura do plano 111 do silício, ampliado 7 vezes 10 elevado a 6 vezes, mostrando aqui no centro da imagem a existência de uma lacuna entre os átomos de silício. O número de lacunas no equilíbrio termodinâmico pode ser calculado a partir da seguinte equação. Então, o número de lacunas representado pela variável NV é igual ao número total de sítios atômicos expresso em número de sítios por volume, vezes a exponencial de menos a energia necessária para a formação da lacuna, expressa em Joule por mol ou elétron-volt por átomo, dividido pela constante de Boltzmann, vezes a temperatura em escala absoluta. Por exemplo, vamos calcular o número de lacunas por metro cúbico. Então, o número de lacunas, então a unidade de NV seria lacunas por metro cúbico. Número de lacunas por metro cúbico em equilíbrio termodinâmico para o cobre a 1000 graus Celsius. A energia para a formação da lacuna, ou seja, QV, é igual a 0,9 elétron-volts por átomo de cobre. A massa molar do cobre vale 63,5 gramas por mol e a massa específica do cobre a 1000 graus Celsius é igual a 8,4 gramas por centímetro cúbico. Então, para calcular o número de lacunas, a gente precisa saber inicialmente o número de átomos total de cobre por metro cúbico na temperatura de 1000 graus Celsius. Então, o número de átomos de cobre por metro cúbico a 1000 graus Celsius, ou então 1273 Kelvin, pode ser calculado da seguinte maneira. Então, N vai ser igual a... Então, eu vou utilizar a densidade dividido pela massa molar. Por que eu estou fazendo isso? A densidade, a unidade da densidade é grama por centímetro cúbico. E a unidade da massa molar é grama por mol. Então, eliminando aqui o grama, vai sobrar, então, mols de cobre por centímetro cúbico. Eu preciso transformar isso aqui
em número de átomos de cobre por metro cúbico. Então, eu vou, primeiramente, multiplicar por 6,02, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cobre em 1 mol de cobre. Então, eu corto isso com isto. Então, eu tenho agora átomos por centímetro cúbico. Preciso transformar centímetro cúbico para metro cúbico. Eu sei que em 1 metro eu tenho 10 elevado ao quadrado centímetros. Se eu elevar aqui agora ao cubo, o denominador e o numerador, eu vou preciso multiplicar isso aqui por 3. Beleza, sendo assim, eu corto então o centímetro cúbico aqui com esse centímetro cúbico, eu vou ter átomos agora por metro cúbico, né? Consequentemente, o número total de átomos de cobre por metro cúbico a 1000 graus Celsius vai ser igual a 7,97 vezes 10 elevado a 28. Metro cúbico. Certo. Então, agora, de posse do número de átomos de cobre por metro cúbico, eu posso calcular o número de lacunas. Número de lacunas no equilíbrio termodinâmico por metro cúbico. Então, o número de lacunas, NV, é igual a N exponencial de menos a energia para a formação da lacuna, dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura. N é 7,97 vezes 10 elevado a 28 átomos por metro cúbico, vezes a exponencial de... Então, a energia para a formação da lacuna é 0,9 eletronvolts por átomo. 0,9 eletronvolts por átomo. E a constante de Boltzmann que eu vou utilizar aqui vai ser aquela que é expressa em eletronvolts, ou seja, 8,62 vezes 10 a menos 5. Então, 8,62 vezes 10 elevado a menos 5 eletronvolts por átomo Kelvin, multiplicado pela temperatura absoluta, que é 1273 Kelvin. Tá, então, eu posso cortar esse eletronvolt com eletronvolt, átomo, Kelvin, Kelvin. Chego, então, ao valor de NV igual a 2,2 vezes 10 elevado a 25 lacunas por metro cúbico. Esse valor aqui, ele fica um pouco difícil de ser visualizado, né? Um valor bastante grande, né? Inclusive comparado ao número de átomos de cobre que é existente por metro cúbico a 1000 graus Celsius, que é esse 7,97 vezes 10 a 28. Uma maneira melhor de representar, né, o número de lacunas é em relação ao percentual de lacunas referente ao número total de átomos de cobre nessa temperatura. Que seria, então, esse percentual ou esse teor, né, de lacunas seria o NV, número de lacunas, dividido pelo número total de átomos.
Então, 2,2 vezes 10 é 25, dividido para 7,97 vezes 10 é 28. Isso aqui é igual a 0,0003, ou então 0,03%. Né? Então, de todos os 7,97 vezes 10 elevado a 28 átomos, 0,03% desse total é, na verdade, constituído por lacunas, ou seja, o átomo não está ali naquele local. Um outro tipo. Então, esse foi o tipo, esse defeito intersticial, desculpa, esse tipo de defeito pontual, né, que é a lacuna, seria então um tipo de defeito pontual. Um outro tipo de defeito pontual é o chamado autointersticial. O autointersticial é na verdade um átomo heterogêneo que está ocupando ali uma posição no interstício da rede cristalina, de uma rede cristalina específica, né? Que esse interstício, em condições normais, ele não estaria ocupado. Né? Mas devido à existência dessa impureza aí, desse átomo impuro, né? Esse átomo impuro ocupa, então, esse interstício. Como vai ser visto posteriormente, é claro, né, que esse átomo que está aqui, ele precisa ter ele precisa ter as condições necessárias para se inserir dentro desse espaço. Né, que ele não vai poder, por exemplo, ser tão grande que nenhum átomo da superfície hospedeira. O diâmetro dele, por exemplo, vai ter que ser menor. Isso a gente vai ver mais tarde. Em metais, né, o autointersticial vai introduzir, então, distorções muito grandes aqui na rede cristalina. Digamos que esse aqui seja uma rede cristalina do níquel. Né? Então, a inserção desse autointersticial vai causar muita distorção muito grande aqui na rede cristalina, porque o átomo vai ser substancialmente maior do que o próprio tamanho do interstício. Então, vai forçar os átomos, causando, então, distorções. Então, consequentemente, a probabilidade de se formar um autointersticial é menor do que a probabilidade da formação de uma lacuna. Então, sabendo então da existência de autointersticiais, que são átomos ocupando interstícios, e a existência de lacunas, nessas lacunas, essas lacunas estando então desocupadas, né, elas podem vir a ser preenchidas por outros átomos. Átomos que são denominados átomos de impureza. Digamos que, por exemplo, um átomo de cobre venha a preencher uma lacuna presente na rede cristalina cúbica de face centrada do níquel. Disse então que o átomo de cobre é uma impureza e que a rede cristalina, e que o níquel nesse caso, né, no caso a rede cristalina CFC do níquel, vai ser a estrutura hospedeira. Para que esse átomo de cobre possa ser inserido nesse espaço, é necessário que ele respeite alguns fatores que são descritos pelas regras de Helm-Rothery. A primeira dessas regras diz respeito ao tamanho do átomo. A diferença do tamanho entre os átomos de impureza e os átomos da estrutura hospedeira devem ser de no máximo 15%. Então, por exemplo, do níquel e do cobre, o raio dos átomos de níquel
o diâmetro dos átomos de níquel, o raio, desculpa, dos átomos de níquel é igual a 0,125 nanômetros, enquanto que o raio dos átomos de cobre vale 0,128 nanômetros, um pouco maior do que os de níquel. Né? Então, a diferença entre o raio do cobre e o raio do níquel dividido pelo raio da estrutura hospedeira, que é o níquel, essa diferença aqui vai dar de aproximadamente 2,4%, que é menor do que os 15% máximo, né, impostos aqui pela regra. E, consequentemente, levando em conta apenas, né, a regra tamanho do átomo, isso quer dizer que, então, essa substituição do cobre e do níquel está respeitando. Né? A segunda regra diz respeito à estrutura cristalina. As estruturas cristalinas dos dois átomos, ou seja, da impureza e da estrutura hospedeira, devem ser as mesmas. No caso, novamente, do níquel e do cobre, ambas as estruturas cristalinas dos materiais dos elementos puros são cúbicas de face centrada. E, consequentemente, vai existir a substituição. É claro, né, o cobre vai possuir também outras estruturas, mas o cobre em estrutura cristalina cúbica de face centrada pode ser substituído na rede cristalina do níquel. Outra regra de Helmholtz diz respeito à eletronegatividade. Diferenças muito grandes de eletronegatividade, ou seja, a eletronegatividade, lembrando que é a capacidade do átomo de atrair elétrons, então, diferenças muito grandes de eletronegatividade tendem a gerar compostos intermetálicos, ao invés de uma estrutura substituída. Então, novamente, em relação ao cobre e o níquel, o cobre possui eletronegatividade de 1,9, enquanto que o níquel possui uma eletronegatividade de 1,8. Então, eletronegatividades semelhantes propiciam a substituição. E a última regra diz respeito à valência. Átomos metálicos de menor valência tendem a diluir os outros de maior valência. O cobre possui o orbital 4s como o orbital de valência. E no orbital 4s, e o 3d, né, também, já que eles são metais lá da região de transição. Então, nesse caso aqui, tanto os orbitais 3d quanto o 4s vão ser os orbitais de valência. No caso do cobre, eu tenho aqui o s sendo ocupado por um elétron e o níquel sendo ocupado, o orbital 4s sendo ocupado por 2 elétrons. De toda forma, né, são metais que estão muito próximos na tabela periódica e, consequentemente, a valência é similar. E, nesse caso, então, a substituição pode ocorrer tanto do cobre no níquel, como também do níquel no cobre, né? Dependendo da condição em que a substituição está sendo realizada. Como já foi visto, o defeito intersticial é aquele no qual os átomos impuros, as impurezas, vão ocupar então interstícios presentes na estrutura cristalina hospedeira. E aí vão existir, especificamente nas estruturas
cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado, vão existir dois tipos de interstício, dois tipos de sítios intersticiais, vamos dizer assim, sítios intersticiais. Sítios tetraédricos e sítios octaédricos. Sítios tetraédricos e sítios octaédricos. Então, como que seriam cada um desses sítios? Primeiramente, um tetraedro nada mais é do que tetraedro é um átomo que possui distâncias iguais a 4 átomos que estão ao seu redor. Né? Então, eu poderia ter um átomo, por exemplo, aqui, 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 um quarto átomo aqui. Então, a distância desse átomo para esse é uma, a distância desse átomo para esse é a mesma distância aqui também. E deixa eu só melhorar isso aqui, colocar um pouco mais para cá. E também vai ter a mesma distância para esse átomo aqui. Então, forma-se aqui um tetraedro. Deixa eu colocar essa parte aqui de trás pontilhada. Não, então não dá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa assim mesmo. Então, forma-se aqui, então, um tetraedro. Né? Esse átomo central, ele está sendo envolto por 4 átomos e a distância do átomo central para cada um dos membros aqui dos átomos dos arredores é igual. Né? Ou seja, você tem esse átomo aqui com um número de coordenação igual a 4, com determinado comprimento de ligação. Forma-se que então um tetraedro. No caso do octaedro, você teria então um átomo central um sítio octaédrico, né, ou um octaedro, o seu átomo central ele estaria envolto agora não de 4 átomos, mas sim de 6 átomos. Né? Então, você teria um átomo aqui, por exemplo, um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo em cima e um átomo embaixo. Né? Então, na mesma forma, a distância do átomo central para esse aqui da esquerda é uma. A distância do átomo central para esse aqui é a mesma que essa aqui. Aqui também eu vou ter a mesma distância. Aqui a mesma distância. Aqui também a mesma distância e aqui a mesma distância. Né? Então, eu vou formar aqui, ó, olha lá, eu tenho aqui tá uma pirâmide na parte de cima e na parte de baixo eu vou ter uma outra pirâmide. Esse aqui tem que ligar com isso aqui. E esse aqui liga com esse aqui. Então, esse aqui é um sítio octaédrico.
Octaédrico por quê? Porque a pirâmide da parte de cima tem 4 faces, mais as 4 faces na parte de baixo. Né? Enquanto que aqui é um tetraedro, porque essa pirâmide aqui tem 4 faces. Ou seja, então tetra. Então vamos desenhar aqui os sítios tetraédricos e octaédricos nas estruturas cúbicas de face centrada e cúbicas de corpo centrado. Porque a gente vai ver onde que os átomos intersticiais vão poder, os átomos vão poder entrar ocupando esses sítios intersticiais. Na estrutura cúbica de face centrada, vou desenhar aqui então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegar isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, deixa desse jeito aqui assim, colocar mais um átomo aqui, e mais outro átomo aqui, colocar também outro átomo nesse local, e outro átomo aqui neste local. Certo? Beleza, então aqui, 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 aqui os átomos nos vértices, já que essa aqui é uma... Eu vou copiar primeiramente aqui esta estrutura aqui com os átomos no vértice, porque eu vou utilizar ele em outro local. Beleza, então essa aqui é uma... Vou colocar aqui agora os átomos nas faces, já que isso aqui é uma estrutura cúbica de face centrada. Coloca aqui em cima também, aqui embaixo. E aí eu preciso colocar aqui na face da frente a face de trás. Vai ser meio complicado de ver. Então, como é que seria um sítio tetraédrico aqui nessa estrutura cúbica de face centrada? Eu vou colocar depois isso aqui, cúbica de corpo centrado. Já deixa eu até colocar aqui o corpo centrado aqui no centro. Então, na cúbica de face centrada, então aqui na cúbica de face centrada, por exemplo, um sítio tetraédrico seria esse aqui no qual eu vou ligar esse átomo desse vértice, o átomo aqui do vértice, com o átomo aqui da face da frente. Eu vou ligar esse átomo aqui do vértice com o átomo da face superior. Esse aqui da face superior com o da face da frente. Agora eu preciso fazer completar o triângulo aqui de baixo. Tracejado porque está num plano posterior. Aí. E finalizar aqui. Beleza, então aqui, ó,
O átomo que está ocupando, então, aqui o centro desse tetraedro, que é esse átomo azul aqui, mais ou menos nesse ponto, esse aqui, então, é um sítio tetraédrico dentro de uma estrutura cúbica de face centrada. Esse ponto aqui pode ser substituído, pode ser ocupado, aliás, né, por um alto intersticial, ou seja, um átomo ocupando um sítio intersticial que, em situações normais, esse sítio não é ocupado. Na cúbica de corpo centrado, por exemplo, um sítio tetraédrico seria, por exemplo, ele ocorre, por exemplo, quando se liga o átomo. Aqui eu vou ligar então o átomo do centro, que é esse aqui, com o átomo desse vértice aqui. E aí, nesse caso, eu vou precisar de utilizar, nesse caso aqui eu vou precisar de utilizar também um átomo central, só que da célula unitária superior. Então, eu vou colocar um átomo, representar aqui uma célula unitária superior, que ele vai estar aproximadamente nesse ponto aqui. É o átomo central da célula unitária superior, ou seja, desse átomo até esse aqui, ele vai subir numa linha reta. Então, eu faço então a ligação desse átomo nesse aqui. Desse átomo nesse outro átomo aqui. E aí, para formar o triângulo aqui na parte de baixo, eu vou ligar nesse átomo aqui desse outro vértice. Ó. Esse outro átomo desse outro vértice aí também se liga no aqui de cima. E também se liga aqui no átomo central. Central da célula unitária. Tá, então eu tenho que construir um tetraedro. E aí, o átomo que está aqui no centro desse tetraedro, né, mais ou menos aqui assim, quer dizer, se houvesse, né, esse átomo aqui no centro, esse seria um átomo, esse seria um alto intersticial de uma estrutura cúbica de corpo centrado. Né? Então, onde você, só frisando, né, eu utilizei, isso aqui é um tetraedro porque as distâncias desse átomo central para esse átomo, para esse átomo, para esse e para esse devem ser iguais. Né? E aí, dentro da estrutura cúbica de corpo centrado, existem outros pontos aqui onde é possível também ter autointersticiais em sítios tetraédricos. Da mesma forma, vale também para a estrutura cúbica de face centrada. Se eu for representar também a estrutura, os átomos sítios octaédricos, os sítios octaédricos são até mais fáceis de serem visualizados. Né? Por exemplo, deixa eu tirar esse tetraedro daqui. Então, essa aqui é uma estrutura cúbica de face centrada, ou seja, ele não tem um átomo aqui no centro. Mas o átomo, o fato dele não ter aqui um átomo no centro, né, diferentemente da estrutura cúbica de corpo centrado, que tem o átomo aqui no centro da célula unitária, faz com que então o centro da célula unitária de uma estrutura cúbica de face centrada seja um sítio octaédrico. E por que é um sítio octaédrico? Isso aqui é até bastante fácil de ser visualizado. A distância desse átomo para esse átomo é uma, que é igual à distância desse átomo para esse, das duas faces laterais,
que é igual à distância para a face superior, que é igual à distância da face inferior. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor, mais bem representado. Que é igual também a essa distância aqui. Vai ser igual à distância também da face da frente e é igual à distância também na face de trás, aquele aqui. Então, ó, você tem aqui um octaedro. Eu posso ligar esse átomo com este. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Posso ligar, então, esse átomo com esse. Ligo com esse também. E esse. Ó, aqui eu já consigo fazer a pirâmide de cima. Só preciso ligar aqui esse com esse aqui. E agora a pirâmide de baixo. Aqui. Aqui. Ligo com esse aqui também. E esse aqui se ligando com esse aqui. Está quase passando em cima. Um octaedro. Né? Uma pirâmide em cima com 4 faces. 1, 2, 3, 4. E uma pirâmide embaixo com... uma pirâmide embaixo também, deixa eu esqueci de ligar. Tá certo, esse aqui com esse. Uma pirâmide embaixo também com 4 faces. 1, 2, 3 e 4.